Viemos fazer um tributo ao José Malhoa, dada a importância dele para a localidade, mas não só, também para a história da arte portuguesa, portanto um dos pintores de referência do nosso país. Nós funcionamos muito por layers, camadas de informação. Da minha parte, o que eu tento trazer é precisamente o ruído da rua, a estética da sujidade das paredes e dos rasgões de pósteres. Uma mistura entre o clássico e o ruído visual também. Mas mesmo na parte da figura, na parte mais, no fundo tem que ser um bocadinho mais objetiva, resolvi deixar um pouco da grelha à vista, no braço, para que se perceba também o processo da evolução, desde o início do desenho, do esboço até à parte final. Aqui em Figueiró dos Vinhos foi uma experiência muito boa. Rapidamente os vizinhos da nossa parede vieram falar connosco e vieram interagir, levando-nos bebidas, comida. E são estas coisas, uma pessoa vem para pintar e acaba por fazer amizade também com algumas pessoas. E nós levamos uma recordação daqui e eles ficam com uma recordação nossa também à porta de casa. I'm interested in how you can portray somebody's character just from the back, without seeing their face, just by the way that they hold themselves, the way that they walk, the clothes they wear, all of these small details, which are things that we often don't consider when portraying somebody, I suppose. And yeah, I'm always a fan of the element of mystery and absurdity, and I guess melancholy to a certain extent. These kind of wandering figures often look quite lost, and we don't see their face, so we don't know anything more about them. The process is basically that I arrive in the town, I wander around the city and see all the different little alleyways and shops and streets where people walk, and then somebody catches my eye for some reason, I don't know why. Usually people that are kind of walking without a purpose, I guess. So they're often just walking for walking's sake through the streets, and you can kind of feel that in the way that they're walking. Yeah, really nice to hear about local figures that I've happened to pick that most people seem to know about, and then they recognise in the figures that I've painted. I also had somebody message me on Instagram saying, "That's me!" So that was a really nice moment as well. O proxecto Reforestando nace un pouco da vontade de axudar o reino vexetal a ocupar e como renacer en espazos abandonados. A idea é pois utilizando especies vexetais que teñen algún tipo de relación cos espazos donde se fan as intervencións, por relación coa vida das persoas, tipo, pois, porque é unha planta que se utiliza como alimento ou como tradicionalmente para outros moitos usos, tipo medicinas, pois para texidos ou, bueno, para producir tintes, un montón de cousas. En realidade, pois tamén está moi relacionado pois co todo o tema que poda ser o respeto polo medio ambiente, non? Porque ao fin e ao cabo, pois un pouco ter conciencia sobre a natureza e entón, bueno, pesquisando pois nese bosque como das Fragas que hai por aquí, pois tiña varias plantas que me interesaban e o domingo, cando foi o paseo por as Fragas de São Simão, pois xa din unha ollada por ali e precisamente vin esta planta, a Gil Barbeira, e bueno, aí xa me decidín pois que ia ser isa.
O meu trabalho é figurativo, portanto sou sempre obrigado a criar um conceito próprio que se ligue com o sítio onde eu estou a pintar. Neste caso, como pintei na Aguda, tentei pegar naquela questão das pessoas terem bastante amor à aldeia e orgulho na sua própria terra, e tentei com este desenho criar uma espécie de guardião da aldeia que leva consigo os valores da terra. Neste caso foi a cerâmica, meti um casal de pessoas que trabalham no campo, a própria torre que faz parte do brasão da Câmara Municipal, ou seja, tentei fazer uma mistura de vários elementos que funcionassem numa composição harmoniosa e que eu pudesse representar o meu estilo de pintura agregado aos valores da terra. Fiz uma série de amizades também, o próprio senhor do café que estava lá ao lado tratou-me sempre super bem e serviu ali meio de ponte entre mim e a população, e foi uma experiência bastante interessante, intensa também, mas no final de contas bastante positiva. Então vá, continuação de bom trabalho e um bom dia. A mensagem que eu queria passar é uma coisa que eu não espero que as pessoas apercebam logo quando olham para a imagem, mas que a sintam dentro delas. Então era transmitir um cuidado para quem mal entrasse na aldeia, visse aquele mural e percebesse que tinha que cuidar das pessoas, tinha que cuidar da aldeia, tinha que cuidar da fauna e da própria flora, que é uma coisa que cada vez há menos. O sítio era um viveiro de trutas antigas, onde as trutas eram cultivadas, entre aspas, e acabava por ser um sítio muito importante para Campelo, porque era a maior fonte de comércio deles e o que atraía mais pessoas. E muitos das pessoas da aldeia a dizer que aquilo é que dava vida à aldeia, e eu sinto que é um sítio que tem-se de pensar, tem-se de repensar e podia-se dar uma vida nova. O sítio é mesmo inspirador, eu sinto, era quase como se eu estivesse numa memória da minha infância, de uma infância que eu não estive ali, né? Mas era quase como se eu sentisse na memória de alguém, na memória da infância de alguém, e isso aí foi super bonito, super gratificante. No nosso trabalho tentamos sempre atribuir significados, histórias e procuramos muito uma essência ancestral da nossa cultura portuguesa, seja em mitos, seja em lendas e um pouco na fantasia pagã. Tanto eu como o Pedro temos ligação a locais mais do interior e tanto eu como ele tivemos muita influência das nossas avós, com muitas histórias do fantástico, atribuir um significado a algo invisível, uma magia num objeto, e isso de alguma forma influenciou-nos sempre a procurar uma camada abaixo do visível também. Sendo este um projeto que está num local que nos é tão próximo, fez-nos sentido olhar para o passado, para o nosso passado e para o passado Figueiró e procurar aqui uma conjunção entre os nossos gostos e a nossa história. E então surgiu numa das pesquisas a lenda do Penedo da Trombeta acerca de uma Moura encantada, e para nós foi como se um ciclo de coincidências se tivesse fechado.
Quando imaginava uma colaboração com a Surmata, imaginava assim uma coisa mais fluida, mais orgânica, mas entretanto comecei a imaginar uma coisa um bocadinho mais fria, mais metálica, mais disruptiva. Eu queria pegar na ideia das ninfas da escultura, ou a ideia da mulher que é sempre submissa, ou a vítima, ou a que está presa. Pensei em inverter isso e dar-lhe o poder, e neste caso a ideia de ligá-la a uma máquina, esta coisa fria, não ser a ninfa na natureza, ser a ninfa agarrada a um metal frio. Acho que há uma inquietação que senti também ao ouvir as músicas da Surma. Tanto com a Tamara eu quis fazer uma peça só com ela, fiz uma peça de 50 segundos mais ou menos, vai ser a introdução do concerto só com sons da Tamara, tentei criar uns beats só com sons dela. É assim, eu gosto muito de explorar o instrumento ao máximo dos máximos, tanto que eu tenho ali uma guitarrinha pequenina, que tem só 4 cordas, porque eu decidi em meter uma afinação toda esquisita naquilo e depois liguei ali um pick-up que me custou para aí 5€, que é muito mau, mas que dá um som muito específico à guitarra. E gosto muito de explorar essa vertente dos instrumentos e da madeira e, por que não, explorar o material do instrumento, e acho muita piada a isso. Quando ela me mostrou as músicas que ela tinha feito para nós, eu automaticamente comecei a escrever. E o que eu gostava mesmo era de conseguir arranjar a forma de criar uma peça que se mutasse com o tempo do concerto, nem que seja com água, que fosse aparecendo coisas por trás, mas depois o resultado final já não fosse o inicial, fosse outro qualquer. E o facto de estarmos a fazer algo naquele momento só, a música começa e acaba, e aquela intervenção minha também, apesar de ficar numa parte durante algum tempo cá em Figueiró, este momento que tivemos as duas também ficou efêmero. I don't paint a lot of landscapes, so it was like a challenge for me to paint something new. And also I think that it would be nice for the people who lives here to see something they know and that they love to go in summer to have fun and swim. So for me it would be a good study for the landscapes, and for them a nice gift. Yes, I have the swallows, maybe 20 nests of swallows over my head, like on the edge of the roof. And we talk, because I do them also like this, and it's very funny. About the neighbor, about the people around, I don't know. In the first days, I think they were very suspicious of what I will do, because it was very abstract what I was doing. But after a few days, like on the third or fourth day, I think it was obvious. So they started to like it, and everyone was saying bravo and malevuloso and all this stuff. I think it's gonna be a nice thing for during the whole year for everyone, because they will anticipate the summer to go to swim again in the cold waters. There was a guy that he says very nice picture, but very cold water. I like small festivals, most of all. I like festivals that are in small villages, and it reminds me of Greece. It's the same people, the same good people that offers you stuff. They tell you every day good morning, bon dia, kalimera και τέτοια. Yeah, it's nice. Perfect. Great. Bye again. Ah.